O Avivamento da Rua Azusa, o mover de Deus através da história, de Frank Bertlemann. Capítulo 1. Começos. Cheguei em Los Angeles, Califórnia, com minha esposa e duas jovens filhas, em 22 de dezembro de 1904. A pequena Esther, nossa filha mais velha, com 3 anos, foi tomada por convulsões e foi para Jesus em 7 de janeiro, às 4 da manhã. A pequena Rainha Esther parecia ter nascido para tal tempo como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. Diante daquele pequeno caixão, com o coração sangrando, eu jurei a minha vida novamente ao serviço de Deus. Na presença da morte, quão reais os problemas eternos se tornam. Prometi que o resto da minha vida seria grato inteiramente para Ele. Ele fez um novo pacto comigo, então eu lhe implorei para abrir a porta do serviço rapidamente, para que eu não pudesse encontrar tempo para o arrependimento. Apenas uma semana depois da partida da pequena Esther, comecei a pregar 2 vezes por dia na missão Peniel em Pasadena. Muito embora almas tenham sido salvas durante os encontros mensais na missão Peniel, a maior vitória conquistada foi o crescimento espiritual de uma companhia de dois jovens rapazes que frequentavam o local. Diversos indivíduos foram chamados pelo Senhor para o serviço futuro. Em 8 de abril, eu ouvi F.B. Meyer, de Londres, pregar. Ele descreveu o grande avivamento que então estava ocorrendo em Gales, o qual ele havia acabado de visitar. Ele havia conhecido Evan Roberts. Minha alma fora agitada intimamente ao ler sobre esse avivamento pouco tempo antes. Então eu, naquele mesmo momento, prometi a Deus que Ele teria um caminho completamente livre comigo, se Ele pudesse me usar. Distribuí folhetos nos correios, bancos e prédios públicos de Los Angeles e também levei folhetos a vários salões. Posteriormente, visitei cerca de 30 salões em Los Angeles de novo. As casas de prostituição estavam abertas na época e entreguei muitos folhetos por lá. A morte da pequena Esther havia partido meu coração, e eu senti que poderia viver apenas em serviço de Deus. Eu ansiava conhecê-lo de uma maneira mais real e ver a obra de Deus seguir adiante em poder. Um grande fardo e lamentação vieram ao meu coração por um poderoso avivamento. Ele estava me preparando para um serviço renovado para ele. Isso só poderia ser feito através da realização de uma necessidade mais profunda em meu próprio coração por Deus e de uma verdadeira labuta da alma para a obra de Deus. Isso ele me deu. Muitos estavam sendo similarmente preparados nessa época em diferentes partes do mundo. O Senhor estava se preparando para visitar e libertar o seu povo mais uma vez. Havia necessidade de intercessores. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59:16. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Mais ou menos no primeiro dia de maio, um poderoso avivamento começou na Igreja Metodista Episcopal de Lake Avenue, em Pasadena. A maioria dos rapazes que haviam participado dos encontros na missão Peniel frequentavam essa igreja. Eles haviam tomado o fardo de um avivamento lá. De fato, estávamos orando por um vasto avivamento para Pasadena, e Deus estava respondendo às nossas orações. Encontrei uma maravilhosa obra do Espírito ocorrendo em Lake Avenue. Não havia nenhum grande pregador lá e, no entanto, o altar estava repleto de almas destinadas. Em uma noite, quase todas as almas não salvas na casa foram salvas. Foi uma vasta colheita para Deus. Em 2 semanas, 200 almas se ajoelharam ao altar à procura do Senhor. Os garotos de Peniel foram envolvidos e maravilhosamente usados por Deus. Nós então começamos a orar por um derramamento do Espírito em Los Angeles e em todo o sul da Califórnia. Encontrei as seguintes observações em meu diário, escritas naquela época. Algumas igrejas ficaram surpresas ao descobrir que Deus está passando por elas. Ele operará em canais em que as pessoas se entregarão para Ele. Elas devem se humilhar para que Ele venha. Estamos gritando, Pasadena para Deus. Algumas pessoas estão satisfeitas demais com a sua própria bondade.
Elas possuem pouca fé ou interesse pela salvação dos outros. Deus as humilhará ao passar por elas. O Espírito está exalando orações através de nós para um derramamento poderoso e geral. Grandes coisas estão por vir. Estamos pedindo amplamente que nossa alegria seja completa. Deus está em movimento. Estamos orando pelas igrejas e seus pastores. O Senhor visitará aqueles que estão dispostos a se entregarem para Ele. E o mesmo é verdade hoje em dia. A maior falha ou sucesso por Deus será realizada nesse exato momento. Devemos nos manter humildes e pequenos diante de nossos próprios olhos. Se nos aumentarmos através de uma noção de nossa própria importância, estaremos perdidos. A história se repete quanto a isso. Deus sempre buscou pessoas humildes. Ele não pode usar mais ninguém. Martinho Lutero, o grande reformista, escreveu: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz arrependa-se, ele quer dizer que toda a vida dos crentes na terra deveria estar em arrependimento constante e perpétuo. Arrependimento e sofrimento, ou seja, o verdadeiro arrependimento, perduram enquanto o indivíduo está insatisfeito consigo mesmo. O desejo por autojustificação é a causa de todas as angústias do coração. Há sempre muita necessidade de preparação do coração em humildade e separação, antes que Deus possa vir de forma consistente. A profundidade de qualquer avivamento será determinada justamente pelo espírito de arrependimento que foi obtido. De fato, essa é a chave para todos os verdadeiros avivamentos nascidos de Deus. Em 12 de maio, Deus lidou comigo sobre entregar todo o meu tempo para Ele, finalmente virando as costas para todo o tempo gasto em ocasiões seculares. Ele agora queria que eu confiasse nele completamente, por mim e minha família. Eu havia acabado de receber um livro, O Grande Avivamento em Gales, escrito por S.B. Shawn. Caminhando um pouco antes do café da manhã, eu estava lendo esse livro. O Senhor esteve por anos tentando me levar a essa decisão para o seu serviço. Entramos em um novo contrato entre nós dois. Ele teria o resto da minha vida por completo, e eu jamais ousei quebrar esse contrato. Minha esposa guardou meu café para mim, mas eu não voltei até o meio-dia. Havia perdido meu apetite por comida. O Espírito, através do livro, havia me posto em chamas. Visitei 3 pregadores em um número de trabalhadores e orei com eles antes de voltar para casa ao meio-dia. Eu havia recebido uma nova comissão e unção. Meu fardo era pelo avivamento. Visitei pessoas e orei com elas o dia inteiro durante algum tempo, distribuindo o panfleto de G. Campbell Morgan sobre o avivamento em Gales. Isso moveu fortemente as pessoas. O espírito da oração estava crescendo em mim e eu estava determinado a ser obediente à visão celestial. Orei ao Senhor por fé, para confiar nele completamente. Nem só de pão viverá o homem, Mateus 4:4. O Senhor me abençoou com um espírito de exortação mais profundo para o avivamento entre as igrejas, oferecendo-me artigos para escrever para a imprensa do Movimento de Santidade sobre o mesmo assunto. Escrevi particularmente para o Way of Faith e o God's Revivalist. Numa noite acordei do meu sono gritando louvores de Deus. Ele estava me agarrando cada vez mais. Eu agora ia dia e noite exortar meus companheiros para a fé em Deus para coisas poderosas. O espírito do avivamento me consumiu. O espírito da profecia também veio sobre mim fortemente. Eu parecia ter recebido um definitivo dom de fé para o avivamento. Evidentemente, estávamos no início de maravilhosos dias ainda por vir, e eu profetizei continuamente um poderoso derramamento. Eu possuía um ministério real para a imprensa religiosa e comecei a frequentar reuniões de oração em diferentes igrejas para exortá-las. O folheto de G. Campbell Morgan sobre o avivamento em Gales se espalhou como fogo nas igrejas maravilhosamente. Também realizei várias visitas entre os fiéis e comecei a vender o livro de S.B. Shawn entre as igrejas. Deus o usou maravilhosamente para promover a fé por um espírito de avivamento. A minha obra em folhetos continuou entre salões e casas de negócios. Em maio de 1905, escrevi um artigo.
Minha alma está em chamas enquanto leio sobre a gloriosa obra de graça em Gales. Os 7.000 naquela terra que fizeram companhia aos poupados, Ezequiel 9, que suspiram e que gemem, Ezequiel 9:4, por causa de todas as abominações e pela desolação da terra, pela deterioração da piedade vital no corpo de Cristo, podem muito bem ser desculpados por se alegrarem em tal momento e panorama como este, quando Deus está mais uma vez se movendo sobre a terra. Mas onde estão os indivíduos que despertarão para se agarrar a Deus? Que o nosso lema neste momento seja Califórnia para Cristo. Deus está procurando por trabalhadores, canais e minhocas da poeira. Lembre-se, ele precisa de minhocas. A vida de Jesus foi urgida em oração em cada poro. Esse tipo de oração é muito ativa para a maioria das pessoas, mas não poderia ser esse o último chamado do nosso Senhor? Em 17 de junho, fui para Los Angeles participar de uma reunião na primeira igreja batista. Eles estavam esperando em Deus por um derramamento do Espírito. Seu pastor, Joseph Smalley, havia acabado de voltar de Gales. Ele estivera em contato com o avivamento e Evan Roberts, e estava queimando pela mesma visita e bênção para a sua própria igreja em Los Angeles. Descobri que esse encontro estava de acordo com a minha própria visão, fardo e desejo. Então passei 2 horas na igreja em oração antes do serviço vespertino. Os encontros ocorriam todos os dias e noites, e Deus estava presente. Certa tarde, comecei o encontro em Los Angeles enquanto eles estavam esperando que Ismael chegasse. Eu os exortei a não esperar pelo homem, mas por Deus. Eles estavam esperando por alguém grande, o mesmo espírito de idolatria que havia amaldiçoado a igreja e impedido Deus em todas as eras. Assim como os filhos de Israel, o povo devia ter outros deuses diante de si. Ver Êxodo 22, 23. Em igrejas estaduais na Europa, o pastor é frequentemente conhecido como o Pequeno Deus. Comecei o serviço à tarde nos degraus da igreja, do lado de fora, enquanto esperávamos o zelador chegar com a chave. Fizemos uma rodada de orações para a comunidade. O encontro da tarde foi uma firme e ampla vitória. Quando a Igreja de Deus se torna o que deveria ser, em amor e união, as portas jamais se fecham ou se trancam. Assim como os antigos templos, elas sempre estarão abertas. Vimos isto posteriormente, na Missão Azusa. Deus não possui muitas igrejas em nomes diferentes, não há nenhuma divisão em um verdadeiro Pentecostes ou na verdadeira adoração. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13. A antiga Israel, quando certa com Deus, era uma. Quantas mais a igreja deveria ser? Temos pastores o suficiente para servir continuamente diversas pessoas necessitadas e destinadas a preencher a igreja a todos os momentos. O quão longe estamos do padrão inicial e até mesmo do tipo da igreja Israel. Estamos tão longe disso que sequer reconhecemos a coisa real. Até mesmo a Igreja Católica, muito embora formal, está à nossa frente nisso. A dificuldade e a vergonha é que estamos desesperadamente divididos. Fui até Lamanda Park e, após pregar, passei a noite no presbitério orando e dormindo alternadamente. Queria uma revelação mais completa de Jesus para minha alma, assim como a lua cheia, que torna nossa visão mais clara e precisa conforme continuamos a observá-la fixamente. Da mesma forma, Jesus parece mais real para nossas almas quando continuamos a contemplá-lo. Precisamos de um relacionamento, uma familiaridade, uma comunhão mais próxima, íntima e vital com Deus. Apenas aquele que vive em comunhão com a realidade divina pode ser usado para chamar as pessoas para Deus. Fui para a igreja de Ismael. Novamente, mais uma vez, os encontrei languidamente esperando que o pregador aparecesse. Muitos pareciam não ter sequer ideia de por que haviam ido ao culto. Comecei a orar em voz alta e o culto se iniciou com poder. Estávamos no auge quando o irmão Ismael apareceu. Deus queria que as pessoas olhassem para ele, não para o homem. Aqueles que não possuíam primeiramente a glória de Deus, em vista naturalmente se ressentiriam com isso. Mas este é o plano de Deus.
Descobri que a maioria dos cristãos não queria aceitar o fardo da oração. O ato era muito duro sobre a carne. Eu estava agora carregando esse fardo em quantidade cada vez maior, dia e noite. O ministério era intenso. Era a comunicação de suas aflições, Filipenses 3:10. O empenho da alma, Isaías 53:11. Com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26b. A maioria dos crentes acha mais fácil criticar do que orar. Certo dia eu estava muito ocupada em oração, fui para a tenda do irmão Manley e caí no altar, ali aliviando minha alma. Um trabalhador da tenda ao lado entrou correndo e implorou-me para orar por ele. Participei do culto naquela noite e lá encontrei um jovem irmão, Edward Burman, que havia participado dos encontros da Peniel na primavera, com o mesmo fardo da oração sobre si. Fomos maravilhosamente unidos no espírito a partir daquele momento. Ele estava destinado a se tornar o meu ajudante em oração no futuro. Oramos juntos na pequena missão Peniel até às 2 horas da manhã. Deus maravilhosamente nos encontrou e nos assegurou, conforme suplicávamos a Ele, pelo derramamento do seu Espírito sobre o povo. A minha vida naquela época estava literalmente engolida pela oração. Eu orava dia e noite. Escrevi mais artigos para a imprensa religiosa, suplicando que os fiéis orassem, e fui até Smiley novamente em Los Angeles. Lá, encontrei as pessoas esperando pelo pregador mais uma vez. Eu estava imensamente incomodado com a situação e tentei mostrar-lhes que deveriam esperar por Deus. Alguns se ofenderam com isso, pois estavam atados a antigos costumes, mas outros reagiram em resposta. Eles oraram por um avivamento como haviam feito em Gales. Essa foi uma de suas marcas notáveis. Em Gales, eles esperavam por Deus. Os cultos continuavam, quer o pregador estivesse presente ou ausente. Eles iam para encontrar Deus. Ele os encontrava. Eu havia escrito uma carta para Evan Roberts, de Gales, pedindo que eles orassem por nós na Califórnia. Então recebi uma resposta de que eles de fato o fizeram, o que nos conectou com o avivamento que estava ocorrendo por lá. A carta discorre conforme segue. Meu querido irmão em fé, muito obrigada pela gentil carta. Estou impressionado com a sua sinceridade e honestidade em propósito. Junte o povo que está disposto a realizar uma rendição por completo. Ore e espere. Acredite nas promessas de Deus. Faça cultos diários. Que Deus o abençoe. Esta é minha sincera oração. Seu em Cristo. Evan Roberts. Ficamos muito encorajados em saber que eles estavam orando por nós em Gales. Escrevi alguns artigos para o Way of Faith e o Christian Harvester e o God's Revivalist nesta época. A seguir encontram-se trechos. Uma obra maravilhosa do Espírito começou aqui em Los Angeles, Califórnia, precedida por uma profunda obra preparatória de oração e expectativa. A convicção está rapidamente se espalhando entre o povo e eles estão se reunindo de todos os cantos da cidade para os encontros na igreja do pastor Smiley. Esses cultos já começam a se realizar por conta própria. Almas estão sendo salvas por toda a casa, enquanto os cultos são regidos sem a orientação de mãos humanas. A onda está se elevando rapidamente e estamos antecipando coisas maravilhosas. O empenho da alma está se tornando um traço importante da obra e estamos sendo levados além das barreiras sectárias. O temor de Deus está chegando sobre o povo, um verdadeiro espírito flamejante. No domingo à noite, o culto continuou até as primeiras horas da manhã seguinte. O pastor Smiley está profetizando coisas maravilhosas por vir. Ele profetiza um retorno célere dos dons apostólicos da igreja. Los Angeles é uma autêntica Jerusalém, o local perfeito para o início de uma poderosa obra de Deus. Estou apenas esperando por tal demonstração de poder divino já faz um tempo. Sinto que isso pode ocorrer a qualquer hora. Também sinto que isso deve chegar onde menos se espera, que Deus possa ter a glória. Orem por um Pentecostes, junho de 1905. Certa tarde, dia 3 de julho, senti-me fortemente urgido a ir até o pequeno Peniel Hall em Pasadena para orar.
Lá encontrei o irmão Boerman e à minha frente ele também havia sido guiado por Deus para o salão. Oramos por um espírito de avivamento em Pasadena até que o fardo se tornou quase intolerável. Chorei como uma mulher no parto. O espírito estava intercedendo através de nós. Finalmente, o fardo nos deixou. Após um breve momento de silenciosa espera, uma grande calma se apossou de nós. Então, subitamente, o Senhor Jesus revelou para nós. Ele parecia estar diretamente diante de nós, tão perto que poderíamos ter estendido as mãos e o tocado, mas não ousamos nos mover. Ele não conseguia sequer olhar. Eu não conseguia sequer olhar. De fato, eu parecia estar todo em espírito. A sua presença parecia mais real, se possível, do que se eu pudesse tê-lo tocado naturalmente. Esqueci que tinha olhos ou ouvidos. O meu espírito o reconheceu. Um céu de amor divino havia preenchido e emocionado minha alma. Um fogo ardente passou por mim. De fato, todo o meu ser parecia derreter-se diante dele, como cera diante do fogo. Perdi consciência do tempo e espaço, estando ciente apenas de sua maravilhosa presença. Eu o adorei aos seus pés. Parecia ser uma verdadeira transfiguração do monte. Eu estava perdido no puro espírito. Por algum tempo ele permaneceu conosco, então, lentamente, retirou sua presença. Ainda estaríamos lá se ele não tivesse retirado. Eu não pude duvidar da sua realidade após aquela experiência. O irmão Boerman experienciou em grande parte a mesma coisa. Havíamos perdido a consciência da presença um do outro enquanto ele esteve conosco. Estávamos quase com medo de falar ou respirar quando retomamos ciência do mundo à nossa volta. O Senhor não disse nada para nós, mas apenas oprimiu nossos espíritos com sua presença. Ele havia vindo para nos fortalecer e nos assegurar para o seu serviço. Sabíamos que agora éramos obreiros dele, companheiros de seus sofrimentos no ministério do empenho da alma. O verdadeiro empenho da alma é tão definitivo no espírito quanto as dores do parto são naturais do ser humano. A símile quase perfeita. Nenhuma alma jamais nasce sem isso. Todos os verdadeiros esforços de salvação ocorrem dessa maneira. O sol nasceu na manhã seguinte, antes de deixarmos o salão, mas a noite pareceu durar apenas meia hora. A presença de Deus elimina todo sentido de tempo. Ele tem toda a eternidade. Ele é a vida eterna. Deus não sabe o que é o tempo. Esse elemento é perdido no céu. Esse é o segredo de por que o tempo parece passar tão rapidamente em todas as noites de verdadeira oração. O tempo é substituído. O elemento da eternidade o sucede. Por dias, aquela maravilhosa presença parecia caminhar ao meu lado. O Senhor Jesus era tão real, eu dificilmente poderia começar uma conversa humana novamente. Elas pareciam tão grosseiras e vazias, os espíritos humanos pareciam tão duros, a comunhão terrena parecia um tormento. O quão longe estamos naturalmente do gentil Espírito de Cristo. Passei o dia seguinte em oração, indo à igreja de Esmale durante a tarde, onde eu tinha um ministério em intercessão. A paz e a alegria celestiais preenchiam minha alma. Jesus era tão real, as dúvidas e o medo não podem residir em sua presença. Escrevi vários artigos para diversos jornais, descrevendo as operações de Deus entre nós e suplicando aos cristãos em todos os lugares para terem fé e orarem por um avivamento. O Senhor usou esses artigos imensamente para trazer fé e convicção. Logo eu estava recebendo uma grande quantidade de correspondência de vários lugares. Escrevi em meu diário nessa época a seguinte observação: podemos nos remover de Deus através do nosso orgulho espiritual, enquanto ele pode levar o indivíduo mais fraco a se arrepender e seguir em vitória. A obra em nossos corações deve ir mais a fundo do que jamais experienciamos antes, fundo o suficiente para destruir o preconceito sectário, o espírito de partidarismo e assim por diante, de todos os lados. Deus pode aperfeiçoar aqueles que ele escolhe. O avivamento mundial atual foi agitado no berço da pequena Gales. Surgiu na Índia, amadurecendo mais tarde em Los Angeles. Eu recebi de Deus no início de 1905 a seguinte diretriz para o avivamento:
A profundidade do avivamento será determinada pela profundidade do espírito de arrependimento. E isso será verdadeiro para todas as pessoas em todos os momentos. O espírito de avivamento na igreja do Senhor do irmão Smiley rapidamente espalhou seu interesse por toda a cidade, entre o povo espiritual. Obreiros vinham de todas as partes de variadas filiações, unindo suas orações às nossas por um derramamento geral. O círculo de interesse se ampliou rapidamente. Estávamos agora orando pela Califórnia, pela nação e também por um avivamento mundial. O espírito da profecia começou a operar entre nós por coisas poderosas em uma escala maior. Alguém me enviou 5.000 panfletos sobre avivamento em Gales. Esses eu distribuí entre as igrejas. Eles tiveram uma influência maravilhosamente vivificante. Visitei a igreja de Smiley novamente e comecei o culto. Ele ainda não havia chegado. Os cultos estavam se tornando maravilhosos nessa época em sua espontaneidade. Nosso pequeno bando de Gideão estava marchando para a vitória certa, guiado pelo capitão de nossa salvação, Jesus. Fui levada à oração nesta data especialmente pela fé, pelo discernimento do Espírito, pela cura e pela profecia. Senti que precisava de mais sabedoria e amor também. Eu parecia ter recebido um verdadeiro dom de fé para o avivamento nessa época, com o espírito da profecia ao mesmo tempo, e comecei a profetizar sobre grandes coisas por vir. Quando começamos a orar na primavera de 1905, ninguém parecia ter muita fé por qualquer coisa além do ordinário. O pessimismo em relação às condições até então presentes parecia ser um sentimento coletivo entre os fiéis. Mas essa atitude havia mudado. O próprio Deus havia nos oferecido fé por coisas melhores. Não havia nada em vista para nos estimular a isso. Ela veio do nada. Não poderia ele fazer o mesmo hoje? Escrevi um artigo nessa época pelo Daily News de Pasadena, descrevendo o que vi na igreja do irmão Smiley. Ele foi publicado e o próprio gerente foi ver a igreja logo depois. Ele foi grandemente convencido, foi ao altar e procurou sinceramente por Deus. O artigo foi copiado em vários jornais de santidade através do país. Foi intitulado O que eu via em uma igreja de Los Angeles. Seguem-se trechos. Por semanas, serviços especiais foram oferecidos na primeira igreja batista em Los Angeles. O pastor Smiley havia retornado de Gales, onde ele esteve em contato com Evan Roberts e o avivamento. Ele relata sua convicção de que Los Angeles em breve será estremecida por um grande poder de Deus. O serviço sobre o qual estou escrevendo começou de maneira improvisada e espontânea algum tempo antes de o pastor retornar. Um grupo de pessoas havia se reunido mais cedo, o que parecia ser o suficiente para a operação do Espírito. O culto começou. A sua expectativa era por Deus. Deus estava lá, o povo estava lá e, quando o pastor chegou, o culto estava em seu auge. O pastor Smiley tomou sua posição, mas ninguém pareceu prestar atenção especial a ele. Suas mentes estavam em Deus. Ninguém pareceu entrar no caminho do outro, muito embora a congregação tivesse vários grupos religiosos. Todos pareciam estar em perfeita harmonia. O Espírito estava nos guiando. O pastor se levantou, leu uma parte da Escritura e fez alguns comentários bem escolhidos, cheios de esperança e inspiração para a ocasião, e o culto saiu novamente de suas mãos. O povo tomou posse e continuou como antes. Testemunhos, oração e louvores se misturaram durante o serviço. O encontro parecia guiar a si mesmo, no que diz respeito à orientação humana. O pastor era um deles. Se uma pessoa é minimamente impressionável religiosamente, ela deve sentir em tal atmosfera que algo maravilhoso e iminente está prestes a ocorrer. Alguma perturbação misteriosa e poderosa no mundo espiritual estava evidentemente diante de nós. O encontro passa a uma pessoa a sensação de céu na terra, com uma segurança de que o sobrenatural existe de maneira muito real. Escrevi outro artigo para o Wesleyan Methodist na mesma época. Seguem-se mais trechos. Misericórdia rejeitada significa julgamento em uma escala correspondente.
Em toda a história do mundo de Deus, sempre houve inicialmente a oferta de misericórdia divina, seguida então do julgamento. Os profetas não pararam dia e noite de fielmente avisar Israel, mas suas lágrimas e súplicas provaram ser, em sua maior parte, em vão. A terrível destruição de Jerusalém em 70 DC, a qual resultou na exterminação de milhões de judeus e na prisão de muitos outros, foi precedida pela oferta de misericórdia divina nas mãos do próprio Filho de Deus. Em 1859, uma grande onda de avivamento visitou nosso país, agarrando 500.000 de almas para a fonte de salvação. Imediatamente, a terrível carnificina de 1861-1865 se seguiu. Dessa forma, conforme antecipamos o avivamento que está por vir, o qual está rapidamente assumindo proporções mundiais, ponderamos se o julgamento será seguido de misericórdia, assim como nas outras vezes. Julgamento este em proporção à misericórdia oferecida. Julho de 1905. Para o God's Revivalist, eu escrevi: descrença de todas formas nos assola como uma enchente, mas eis que o nosso Deus também vem. Uma bandeira está sendo erguida contra o inimigo. O Senhor está escolhendo seus obreiros. Este é o momento para descobrir a visão para o serviço. O Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Virá o nosso Deus e não se calará. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Salmo 50, 1b, 3a, 5. Eu frequentemente declarava durante 1905 que preferiria viver 6 meses daquela época a 50 anos de uma época ordinária. Era um momento de início de grandes coisas. O grão de trigo estava disposto a cair na terra e morrer. Vê João 12, 24. E havia uma promessa de colheita abundante, mas, para os melindrosos de espírito, naturalmente todo o assunto era tolice. Escrevi outra carta para Evan Roberts, pedindo por mais orações para a Califórnia. Dessa forma, fomos unidos em oração com Gales para o avivamento. Naqueles dias, a verdadeira oração era pouco entendida. Era difícil encontrar um local quieto onde alguém não seria incomodado. Experiências do Getsemane com Jesus eram raras entre os cristãos nesta época. Um dia, na igreja de Esmale, eu estava gemendo em oração no altar. O espírito de intercessão estava sobre mim. Um irmão me reprovou severamente. Ele não entendia. A carne naturalmente evita tais provocações. Os gemidos não são mais populares na maioria das igrejas, assim como a mulher em trabalho de parto em casa. O empenho da alma não é uma companhia agradável para os mundanos egoístas, mas não podemos ter almas renascidas sem empenho. O parto é tudo menos um exercício popular, e o mesmo é verdadeiro para um avivamento real de almas nascidas nas igrejas. A sociedade moderna tem pouco espaço para uma mãe em trabalho de parto. Ela prefere as melindrosas. O mesmo ocorre com as igrejas em relação ao empenho da alma. Há pouco esforço para as almas. As pessoas fogem dos gemidos de uma mulher em trabalho de parto. Da mesma forma, a igreja não deseja gemidos hoje em dia. Ela está muito ocupada se divertindo. Fomos imensamente pressionados financeiramente de novo, mas o Senhor nos libertou. Jamais tornamos nossas necessidades conhecidas para ninguém além de Deus e jamais imploramos ou pedimos emprestado. Não importava o quão urgente a necessidade parecia ser. Acreditamos que, se os fiéis estivessem em proximidade suficiente de Deus, Ele falaria com eles. Confiamos nele inteiramente e seguíamos sem ajuda se Ele não a enviasse. Escrevi meu primeiro folheto nessa época, intitulado O Amor Nunca Falha. Eu precisava confiar no Senhor pelos recursos, e Ele jamais falhou comigo. Um amigo pagou por nossas despesas em uma reunião campal em Arroio por alguns dias, então acampamos lá. Era pleno verão e aproveitamos a mudança e o passeio. Passei boa parte do meu tempo em oração na floresta. Nas noites iluminadas pela lua, eu derramava minha alma sobre Deus, e Ele me encontrava.
Havia muito trabalho de trombetas no campo. A maioria das pessoas estava procurando por bênçãos egoístas. Elas se apressavam para os cultos como uma grande esponja para obter mais bênçãos. Elas precisavam de um aperto. Descobri que minha alma clamava por Deus muito além das aparentes aspirações da maioria das pessoas da santidade. Eu queria ir mais fundo, para além do mero reino emocional, para algo mais substancial e duradouro que colocaria uma rocha em minha alma. Eu estava cansado de tantas bolhas e espumas, de tanta retórica e pretensão religiosa. E o Senhor não me decepcionou. O comitê da reunião campal colocou-me contra a parede por causa dos folhetos que eu estava distribuindo. Eles achavam que eu estava atacando o movimento de santidade, mas eu estava apenas os exortando a um lugar mais profundo por Deus. Eles precisavam de mais humildade e amor. O meu folheto contra o sectarismo, que todos possam ser um, agitou o campo. Certamente movimentos feitos pelo homem precisam ser agitados. Deus possui apenas um movimento, o seu único corpo. Essa foi a mensagem da missão Azusa no início. Recebi uma segunda carta de Evan Roberts que lê-se a seguir. Logan Gales, 8 de julho, 1905. Querido irmão, sou muito grato pela sua profunda gentileza. Estou imensamente satisfeito ao saber das boas novas de como você está começando a experienciar coisas maravilhosas. Oro para que Deus continue a abençoá-lo e agradeço mais uma vez suas boas considerações. Sou seu no serviço. Evan Roberts. Fui até a igreja de Smiley certa noite e ele ressignou seu cargo. Os cultos ocorreram diariamente na primeira igreja batista por 15 semanas. Já era setembro. Os oficiais da igreja estavam cansados da inovação e queriam voltar à velha ordem. Ele foi ordenado a ou parar o avivamento ou sair. Ele sabiamente escolheu a última opção. Mas que terrível posição para a igreja tomar. Expulsar Deus? Dessa mesma maneira, eles mais tarde expulsaram o Espírito de Deus das igrejas em Gales. Eles se cansaram da sua presença, desejando voltar à velha e fria ordem eclesiástica. O quão cegos são os homens? Os membros mais espirituais do pastor Smiley naturalmente o seguiram, com um núcleo de outros obreiros que haviam se unido a ele de outras fontes durante o avivamento. Eles imediatamente contemplaram a organização de uma igreja do Novo Testamento. Eu sentia que, pelo menos por um tempo, talvez o Senhor estivesse tirando o irmão Smiley do campo evangélico para espalhar o fogo em outros lugares, mas ele não o fez. Tive uma conversa com ele com esse objetivo em mente e fui capaz de organizar um discurso seu na Igreja Metodista Episcopal Lake Avenue, em Pasadena. Esse foi o olho da tempestade do avivamento. Na noite anterior aos serviços do irmão Smiley na Igreja Lake Avenue, nós dois passamos a noite até depois da meia-noite em oração. O irmão Smiley pregou 2 vezes no domingo. Ele foi maravilhosamente ungido por Deus para a ocasião. Passamos o tempo entre os serviços em oração. A sua mensagem era sobre o avivamento em Gales e as pessoas foram imensamente movidas. O irmão Smiley logo organizou uma igreja do Novo Testamento. Eu me tornei um membro fundador, pois senti que deveria ficar com eles, muito embora eu não me importasse muito com a organização. Ele alugou o Burbank Hall e preparou-se para oferecer cultos. No meio tempo, eu reservei o 40th Street Holiness Hall para ele até que Burbank Hall estivesse pronto. O Senhor me ofereceu outro folheto intitulado Ore, Ore, Ore. Eu o levei para impressão em fé e Deus me enviou o dinheiro a tempo. Era uma grande exortação para oração. Assim como os antigos profetas, devemos orar por aqueles que não orarão por si mesmos. Devemos confessar os pecados do povo por eles. Mais ou menos nesse período, enquanto o irmão Boerman e eu orávamos, o Espírito foi derramado de maneira maravilhosa em vários cultos em que fazíamos orações. Sentíamos que tínhamos alcançado Deus por eles. Os relatos comprovavam nossas convicções. A oração muda as coisas. Há um poder maravilhoso no tipo apropriado de oração. Por exemplo, Elias no Monte Carmelo, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago 5,17. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16b. A confissão também pode ser necessária nessa relação. Confessai as vossas culpas uns aos outros, Tiago 5,16a.
Quase todos os dias em Los Angeles encontrava-me ocupado em trabalhos particulares, distribuição de folhetos, oração ou pregação em algum culto. Eu estava escrevendo artigos para a imprensa religiosa continuamente, em um culto campal em Pasadena. O Senhor me ungiu excepcionalmente em pregação, e 20 almas foram até o altar. Até esse ponto, o espírito de intercessão havia me possuído de tal forma que eu orava quase dia e noite. Eu também jejuava muito, até que minha esposa quase se desesperou por minha vida certas vezes. Os sofrimentos do meu Senhor haviam me agarrado, eu estava em Getsêmani com ele. O empenho de sua alma, Isaías 53:11, havia caído sobre mim em grande medida. Certas vezes eu temia não viver para descobrir as respostas às minhas orações e lágrimas pelo avivamento. Mas ele me assegurou, enviando mais de um anjo para me fortalecer. Eu sentia que estava descobrindo um pouco do que Paulo quis dizer sobre preencher o copo de suas aflições. Ver Colossenses 1:24 para um mundo perdido. Eles não conseguiam entender a minha tremenda preocupação. Muitos não conseguem entender isso hoje em dia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14a. Os espíritos egoístas nunca conseguem entender o sacrifício, mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mateus 16:25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24b. O nosso Senhor era um homem de dores, Isaías 53:3, assim como de alegria. Eu frequentemente ia até Pasadena, confiando em Deus por uma passagem de volta para casa. Em uma ocasião, o irmão Boerman teve a impressão de que eu estava chegando. Ele foi até a pequena missão Peniel e me encontrou lá. Passamos várias horas em oração. Então ele pagou minha passagem de volta para casa. Várias vezes passamos noites inteiras juntos em oração durante esses dias. Parecia um grande privilégio passar a noite com o Senhor. Ele se aproximava tanto. Jamais parecíamos nos cansar em tais ocasiões. Boerman trabalhava com jardinagem. Eu jamais lhe pedi uma única moeda, mas ele sempre me deu algo. Deus havia finalmente pegado não apenas o seu dinheiro, mas também a sua vida em seu serviço. Ele era um maravilhoso homem de oração. Deus nos ensinou o que significa não conhecer ninguém segundo a carne. Ver 2 Coríntios 5:16. Ele nos elevou em tal relacionamento que nossa comunhão parecia ser apenas em espírito. Para além disso, estávamos mortos um para o outro. Escrevi para Evan Roberts uma terceira vez, para que eles continuassem a orar por nós em Gales. Nesses dias, após eu ter pregado, eu geralmente chamava os fiéis a ficarem de joelhos e ficávamos em oração por horas antes de nos levantarmos. O Senhor me guiou a escrever para vários líderes ao redor do país, para que eles orassem pelo avivamento. O espírito de oração estava continuamente crescendo. A Igreja do Novo Testamento, iniciada pelo irmão Smiley, parecia estar perdendo o espírito de oração conforme eles ampliavam sua organização. Eles agora tentavam mudar seus ministérios sobre alguns de nós. Eu sabia que Deus não estava satisfeito com isso e me tornei muito preocupado com eles. Eles haviam adquirido muitos interesses secundários. Começou a parecer que o Senhor teria de achar outro corpo. Minhas esperanças foram altas para esse grupo particular de pessoas, mas o inimigo parecia tê-los distraído. Ou, no mínimo, estava levando-os a perder o melhor de Deus. Eles estavam agora até mesmo tentando organizar a oração, algo impossível. A oração espontânea. Eu sentia que era melhor não tê-la organizada do que perder o ministério da oração e o espírito do avivamento como um corpo. Foi para isso que eles foram chamados no início. Eles haviam se tornado ambiciosos por uma igreja e por uma organização. Parecia difícil para eles não serem iguais às outras nações à sua volta. Ver Deuteronômio 17:14. E assim eles começaram a falhar. Conforme a igreja crescia, eles perderam de vista o verdadeiro problema. A organização e programação humana deixam muito pouco espaço para o livre Espírito de Deus. Significa muito estar disposto a ser considerado um fracasso enquanto buscamos construir um reino puramente espiritual. O reino de Deus não vem com aparência exterior.
Lucas 17:20b. É muito fácil escolher a segunda melhor coisa. A vida de oração, de fato, é muito mais do que construções ou organizações. Essas coisas são frequentemente uma substituta para a primeira. As almas nascem no reino apenas através da oração. Eu temia que a Igreja do Novo Testamento desenvolvesse um espírito de partidarismo, sectário. Uma rica senhora ofereceu-lhes dinheiro para construir uma igreja. O diabo estava apostando alto, no entanto, ela logo retirou sua oferta, e confesso que fiquei feliz com isso. Eles logo não teriam tempo para nada além do prédio. Teria sido o fim de seu avivamento. Fomos chamados para evangelizar em Los Angeles, não para construir outra seita ou espírito partidário. Não precisávamos de mais organizações ou mecanismos do que o realmente necessário para uma rápida evangelização da cidade. Certamente já tínhamos igrejas separadas e rivais o suficiente em nossas mãos, cada uma trabalhando amplamente para o seu próprio interesse, avanço e glória. A Igreja do Novo Testamento parecia estar se desviando para o intelectualismo. Eu me tornei imensamente preocupado com isso. Durante um encontro, foi tão doloroso. Após o que tínhamos visto, eu grunhe alto em oração. Um dos líderes me reprovou fortemente por isso. Como caíram os poderosos, segundo Samuel 1:19b. Continuava a tocar em meus ouvidos. Alguns dos mais espirituais carregaram o mesmo fardo comigo. Após esse incidente, a oração pareceu prevalecer novamente, em certa medida. Tivemos um ótimo culto na igreja em um domingo à noite. 100 pessoas se ajoelharam no altar. Eu me encontrei com os garotos de Peniel em Pasadena para orar e tivemos uma pausa no tempo. Sentíamos que o Senhor em breve operaria maravilhosamente. Na tenda do irmão Brownlee, nas ruas 7th e Spring, em Los Angeles, tivemos um profundo espírito de oração e poderosos serviços no altar. Havia uma sensação de que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. O espírito de oração caía sobre nós cada vez mais. Em Pasadena, antes de mudar para Los Angeles, eu me deitava em minha cama durante o dia e rolava e grunhia em sofrimento. À noite, eu dificilmente conseguia dormir por causa do espírito de oração. Eu jejuava constantemente, não me importando com comida enquanto sofria. Certa vez fiquei em empenho de alma por quase 24 horas sem pausa. Isso quase me desgastou. A oração literalmente me consumia. Por vezes eu grunhia durante toda a noite em meu sono. A oração não era formal nesses dias, era o sopro de Deus. Ela vinha até nós e nos sufocava. Nós não a estimulamos, estávamos agarrados em verdadeiro empenho da alma pelo Espírito. E não poderíamos ser aliviados disso, assim como uma mulher em trabalho de parto, sem causar uma ofensa absoluta ao Espírito de Deus. Era uma verdadeira intercessão pelo Espírito Santo. Por diversos dias tive a impressão de que outra carta de Evan Roberts chegaria. Logo ela chegou, como está a seguir. Longo, Gales, 14 de novembro de 1905. Meu querido companheiro, o que posso dizer para lhe encorajar nesta terrível luta? Acredito que seja a luta mais terrível de todas. Louve a Deus, o reino do maligno está sendo sitiado de todos os lados. As milhões de orações, não simplesmente uma forma de oração, mas a alma encontrando seu caminho diretamente até o trono branco. O povo em Gales orou durante o ano passado. Que Senhor abençoe vocês com um poderoso derramamento. Em Gales, parece que o sagrado repousa sobre a congregação, esperando a abertura dos corações dos seguidores de Cristo. Tivemos um grande derramamento do Espírito Santo no último sábado à noite. Isso foi precedido pela correção da visão das pessoas sobre a verdadeira adoração. 1. Dar para Deus e não receber. 2. Agradar a Deus, não a nós mesmos. Logo, olhando para Deus e esquecendo o inimigo e o temor dos homens, oramos e o Espírito desceu. Oro para que Deus escute a sua oração e mantenha a sua fé forte para salvar a Califórnia. Permaneça seu irmão na luta, Evan Roberts. Essa foi a terceira carta que recebi de Gales, de Evan Roberts, e sinto que suas orações tiveram muita importância em nossa vitória final na Califórnia. Evan Roberts nos relata sua própria experiência com Deus.
Em uma sexta-feira à noite, na última primavera, enquanto eu estava orando ao lado da minha cama antes de dormir, fui levado a uma grande vastidão, sem tempo ou espaço. Era uma comunhão com Deus. Antes disso, eu havia tido um Deus distante. Eu estava assustado naquela noite, porém nunca mais estive desde então. Tão grande foi o meu tremor que balancei a cama e meu irmão, sendo acordado, segurou-me, pensando que eu estava doente. Evan Roberts experienciou isso todas as noites por 3 meses, de 1 até às 5 horas da manhã. Ele escreveu uma mensagem para o mundo sobre esse período citado a seguir. O avivamento no sul de Gales não é uma obra humana, mas de Deus. Ele se aproximou imensamente de nós. Não há pergunta sobre credo ou dogma neste movimento. Não estamos ensinando nenhuma doutrina sectária, apenas a maravilha e a beleza do amor de Cristo. Fui questionada em relação aos meus métodos. Não possuo nenhum. Jamais preparo o que vou falar, mas deixo isso para Ele. Não sou a fonte desse avivamento, apenas um agente entre o que está se tornando uma multidão. Não desejo nenhum seguidor pessoal, mas apenas um mundo para Cristo. Acredito que o mundo está à beira de um grande avivamento religioso e oro diariamente para que eu seja permitido a ajudar para que isso ocorra. Coisas excepcionais ocorreram em Gales em poucas semanas, mas isso foi apenas o começo. O mundo será remexido pelo seu espírito como se por um impetuoso e poderoso vento. Muitos que são agora cristãos silenciosos liderarão esse movimento. Eles verão a grande luz e a refletirão para milhares que estão agora na escuridão. Milhares farão mais do que alcançamos agora, conforme Deus lhes oferece o poder. Que bela humildade! Esse é o segredo de todo o poder. Uma testemunha ocular inglesa do avivamento em Gales escreveu: tal empenho verdadeiro da alma para com os não salvos eu jamais havia testemunhado antes. Eu vi o jovem Evan Roberts estremecido pela tormenta e chamando sua audiência para a oração. Não cantem, ele exclamava. É horrível demais cantar. A convicção foi frequentemente retirada do povo pelo canto excessivo. Outro escritor declarou: não era a eloquência de Evan Roberts que emocionava as pessoas, mas suas lágrimas. Ele se emocionava, chorando amargamente para que Deus os curvasse em uma agonia de oração, as lágrimas escorrendo por suas bochechas, todo o seu corpo tremendo. Homens fortes se emocionavam e choravam como crianças. As mulheres gritavam. Um som de lamentação e choro preenchia o ar. Evan Roberts, na intensidade de sua agonia, caía sobre o púlpito, enquanto vários na multidão desmaiavam. Sobre a obra tardia na Índia, lemos: as garotas na Índia foram maravilhosamente operadas e batizadas com o Espírito, na missão Ramabai. Sob a convicção de sua necessidade, uma grande luz foi oferecida a elas. Quando libertas, elas pularam de alegria por horas sem cansar. De fato, elas foram fortalecidas por isso. Elas gritavam com a ardência que surgia e caía sobre elas. Algumas caíram ao ver a grande luz atravessá-las, enquanto o fogo de Deus queimava os membros do corpo do pecado. O orgulho, a raiva, o amor pelo mundo, o egoísmo, as impurezas, e assim por diante. Elas não comeram nem dormiram até que a vitória fosse conquistada. Então, a alegria foi tão grande que, por 2 ou 3 dias após o recebimento do batismo do Espírito Santo, elas não se preocuparam com comida. Cerca de 20 garotas entraram em transe de uma única vez e se tornaram inconscientes deste mundo por horas. Algumas por 3 a 4 dias. Durante esse período, elas cantavam, oravam, bateram palmas, rodopiaram ou sentaram-se imóveis. Quando retomaram a consciência, falavam sobre ter visto um trono no céu, uma multidão vestida de branco e uma glória tão resplandecente que elas não conseguiam aguentar. Logo todo o local estava em chamas. A escola teve de ser suspensa. Elas esqueceram de comer ou dormir. E todas as noites e dias eram tomados em oração. O Espírito foi derramado sobre uma das garotas durante a noite. Sua companheira, dormindo ao seu lado, acordou e, vendo o fogo envolvê-la, correu pelo dormitório e trouxe um balde de água para derramar sobre ela. Em menos de 1 hora, todas as garotas no complexo estavam chorando, orando e confessando seus pecados. Muitas das garotas foram envolvidas por um fogo estranho, belo e sobrenatural.
A composição espontânea de hinos foi uma característica curiosa de alguns dos cultos em outras partes da Índia. No campo Kara, pinturas apareceram sobre as paredes para um grupo de pequenas meninas em oração, sobrenaturalmente retratando a vida de Cristo. As figuras utilizadas se moviam das pinturas e eram coloridas. Cada visão durava cerca de 2 a 10 minutos e então a luz gradualmente se apagava, para reaparecer em poucos momentos com uma nova cena. Elas apareceram por 12 horas e foram vistas não apenas pelas crianças nativas do orfanato e pelos 8 missionários, mas também pelos cristãos nativos que viviam nas proximidades. Até mesmo pagãos foram contemplar a maravilhosa visão. Essas imagens todas retratavam fielmente a relação da Bíblia e eram inteiramente sobrenaturais. Elas tiveram um efeito tremendo na comoção dos corações endurecidos dos pagãos. Em Gales, luzes coloridas eram frequentemente vistas, como bolas de fogo durante o avivamento no local. Continuei indo dia e noite para diferentes missões, exortando crentes a continuamente orarem e terem fé no avivamento. Certa noite, na igreja do Novo Testamento, durante um profundo espírito de oração sobre a congregação, o Senhor veio subitamente tão próximo que pudemos sentir a sua presença como se ele estivesse à nossa volta, nas margens do culto. 2/3 das pessoas saltaram de pé, em alerta, e algumas correram apressadamente para fora, deixando até mesmo seus chapéus para trás, como se assustadas para além de seus sentidos. Não havia nenhuma demonstração fora do comum ou natural para causar esse susto. Foi uma manifestação sobrenatural da sua proximidade. O que tais pessoas fariam se vissem o Senhor? Comecei um culto de oração em uma pequena cabana, onde teríamos mais liberdade para orar e esperar pelo Senhor. O espírito de oração estava sendo impedido, por vezes, em outros cultos. Os mais espirituais de nós estavam sedentos por essa oportunidade. No entanto, os líderes me interpretaram mal e se opuseram. Então, Nossa Senhoria teve o diabo dentro de si e queria nos expulsar de nossa casa. Ela não estava certa com Deus. Nosso aluguel estava pago, mas o inimigo tentou usá-la. A luta havia começado. Eles começaram a se opor ao meu ministério na Igreja do Novo Testamento. Uma irmã tentou me persuadir a cancelar os cultos de oração que eu havia começado. Eu pedi ao Senhor que me mostrasse a sua vontade nesse assunto. Ele veio e preencheu nossa pequena cabana com uma nuvem de glória, até que mal podíamos tolerar sua presença. Isso resolveu o problema para mim. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29b. Sofri muitas críticas. Acredito que eles temiam que eu começasse uma nova igreja. Mas eu não tive tal pensamento na época. Eu queria apenas ter liberdade para orar. Muitas missões e igrejas chocaram-se contra as rochas por se opor a Deus. Escrevi mais artigos para a imprensa religiosa, dos quais seguem alguns trechos. Lenta, porém seguramente está chegando sobre os cristãos no sul da Califórnia a convicção de que Deus derramará o seu espírito aqui, como em Gales. Temos fé por coisas que jamais sequer sonhamos para o futuro próximo. Estamos seguros de nada menos do que um Pentecostes para todo este país. Mas jamais teremos resultados pentecostais sem poder pentecostal. Isso significa que haverá demonstração pentecostal. Poucos se importam em encontrar Deus cara a cara. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Christian Harvest. O avivamento atual está se aproximando de nossas portas. Nós nos lançaremos sobre o seu poderoso seio e caminharemos para a gloriosa vitória? Um ano de vida neste momento, com essas maravilhosas possibilidades para Deus, valem 100 anos de vida comum. O Pentecostes está batendo em nossas portas. O avivamento para o nosso país já não é mais uma pergunta. Aos poucos, a onda esteve aumentando até que, em um futuro muito próximo, acreditamos em uma inundação de salvação que arrebatará todos diante dela. Gales não mais estará sozinho neste glorioso triunfo para o nosso Cristo. O espírito do avivamento está se aproximando de nós, estimulado pelo sopro de Deus, o Espírito Santo. As nuvens estão se reunindo rapidamente, grandes com uma poderosa chuva, cuja precipitação hesita apenas por um breve momento. Os heróis se erguerão da poeira, da obscuridade e dos pesares das circunstâncias, heróis cujos nomes serão embrasados na página da fama eterna do céu.
O Espírito está pairando sobre nossa terra novamente, assim como no início da criação, e o decreto de Deus se segue: haja luz. Gênesis 1:3. Irmão, irmã, se todos acreditássemos em Deus, você consegue imaginar o que aconteceria? Muitos de nós aqui estamos vivendo apenas para isso. Uma massa de oração crente está ascendendo até o trono dia e noite. Los Angeles, no sul da Califórnia, e todo o continente certamente se encontrarão em breve nos espasmos de um poderoso avivamento, pelo Espírito e poder de Deus. Way of Faith, 16 de novembro de 1905. Por algum tempo fomos guiados em oração por um Pentecostes. Parecia quase um início. É claro que não percebemos o que era um verdadeiro Pentecostes. Mas o Espírito sabia e nos levou a pedir corretamente. Em uma tarde, após um culto na igreja do Novo Testamento, 7 de nós pareciam ter sido guiados por providência a unir as mãos e concordar em oração, a pedir ao Senhor para derramar o seu Espírito rapidamente, com sinais que se seguiam. Marcos 16:20. De onde tiramos a ideia naquele momento, eu não sei. Ele mesmo deve ter sugerido isso para nós. Não tínhamos línguas em mente. Acredito que nenhum de nós jamais ouviu falar de tal coisa. Isso foi em fevereiro de 1906. Durante um culto de oração, enquanto eu estava de joelhos, o Senhor me disse para eu me levantar e ir até a tenda do irmão Bronsley, nas ruas 7th e Spring. Ele me deu uma mensagem para eles. Eu fui, imediatamente preocupado e, após conversarmos, tive um verdadeiro momento de emoção, chorando diante do Senhor. Então escrevi um folheto comovente sobre o empenho da alma. O Senhor também falava muito comigo sobre o seu sangue expiatório. Passei outra noite inteira em oração com o irmão Broyman, e o Senhor me provou com um abençoado ministério em Pasadena em diferentes cultos. Em um encontro, deitei-me por 2 horas impotente, em preocupação pelas almas. A batalha se tornava cada vez mais intensa. Em 26 de março, eu fui a um culto em uma casa na rua Bonnie Brae. Crentes se encontravam lá para oração. Eu havia participado de outro culto logo antes desse, onde primeiro conheci o irmão Seymour. Ele havia acabado de chegar do Texas. Era um homem negro, cego de um olho, muito simples, espiritual e humilde. Ele participava dos cultos da rua Bonnie Brae. Naquela época, o Senhor me proveu com outro folheto intitulado O Último Chamado. Esse texto foi usado poderosamente para despertar o povo. Lê-se. E agora, mais uma vez, no fim de uma era, Deus chama. O último chamado, o grito da meia-noite, está agora sobre nós, ecoando claramente em nossos ouvidos. Deus nos dará mais uma chance, por fim. Um chamado final, um avivamento mundial. Então, haverá julgamento sobre todo o mundo. Um evento tremendo está prestes a ocorrer.